Oi, galera! E aí, vocês estão com saudade dos vídeos? Espero que vocês estejam morrendo de saudade. Eu peço desculpas pela minha ausência. As moças do laboratório continuaram recebendo conteúdo, mas os vídeos que são as atividades abertas, né, do laboratório, eu não tive como realizar porque realmente foram praticamente 2 meses doente, né? Maio, adoeci, melhorei. Foi um mês meio catastrófico, principalmente psicologicamente. Como sempre é o mês do meu aniversário. E junho foi um mês que realmente eu fiquei arriada, fiquei de cama bastante tempo, todo o trabalho acumulou. Sou eu praticamente sozinha para realizar tudo, então ainda tô colocando tudo em dia. E tá difícil, tá puxado ao mesmo tempo. Claro que é bom também, né? Sinal de que eu tô me propondo a fazer bastante coisa. O livro também tá na reta final. Adotei 2 gatos. É o seguinte, eu geralmente libero o vídeo com o jogo do mês primeiro, tá? Porque os jogos das semanas estão dentro do jogo do mês e o jogo do mês está dentro do jogo do ano. Como uma matriótica mesmo de consultas oraculares, né? É um diálogo, é um texto que vai sendo construído, um texto simbólico. Só que a gente vai ter mais tempo para falar sobre o jogo do mês. Eu vou, né, postar um outro vídeo sobre o jogo do mês depois. Mas eu tô sentindo necessidade da gente falar sobre o que o jogo da semana tá nos trazendo, né? Sobre como tá sendo construído o cotidiano, né, à luz das cartas do mês de julho. E aí, assim, o jogo da semana passada ele foi muito pesado. Ele foi o jogo mais pesado que eu já realizei dentro do laboratório. Ele foi um jogo diabólico, tá? A carta do diabo saiu no porquê da semana. A gente tem 2 cartas, as 2 cartas que são 5 de ouros e o 7 de espadas. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o jogo da semana passada, eu vou falar dele de maneira geral, assim. A gente tem 2 cartas que refletem pessoas fazendo algo escondido, pessoas precisando se esconder, pessoas fazendo foragidas, expatriadas, refugiadas, pessoas fazendo, tendo cometido erros ou não, mas numa situação em que não podem ser quem são, não podem fazer as coisas às claras, precisam estar em posições indignas, enfim. Foi uma semana em que a gente se deparou com situações bem desconfortáveis, situações que refletem perdas financeiras, né? Enfim, condições desagradáveis, onde as ideias não deram muito certo, aquilo que nos foi prometido não nos foi dado, as ideias não encontram, porque o 3 de paus sai no não, as ideias não encontram uma facilidade inicial, elas não fluem com facilidade, mas isso tem um porquê. E principalmente pelo fato do diabo ter saído no porquê da semana, era preciso que a gente se deparasse com determinadas limitações de natureza material, principalmente, ou relacionadas à nossa autoimagem, ao lugar que nós ocupamos, as coisas que nós desejamos realizar, aquilo que nos satisfaz. É preciso que a gente se deparasse com determinadas insatisfações, sobretudo de ordem material, para que nós pudéssemos transmutá-las, transformá-las, tá? Em caráter complementar, saiu mais uma carta, né, que fala sobre se esconder, fazer algo em uma posição um pouco desonrosa. Desculpe, vocês vão me ver às vezes embolar, porque eu tenho passado esses dias todos falando inglês e francês e
enfim, misturando idiomas e tal, blá, 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 de vez em quando vai embolar um pouco. Semana passada foi densa e em caráter complementar é isso. Saiu uma carta, né, de mais uma carta que fala sobre estar realizando algo em uma posição desonrosa, e saiu também a sacerdotisa. Então, há um convite, né, espiritual, há um convite a trabalhar toda a dimensão, todo o tecido inconsciente dessas situações de conflito que nos mostram determinados empecilhos de ordem material. Aquilo tudo que não está dando certo é esfregado na nossa cara na primeira semana do mês. Aquilo tudo que, olha, isso precisa ser resolvido, tá? Desse jeito, se escondendo, vivendo esse sufoco, esse perrengue, esse desagrado, isso não dá mais. Isso não dá mais. Tá? As coisas não vêm de mão beijada mesmo, tem um porquê, e isso precisa ser trabalhado. Esse é o primeiro jogo do mês de julho, e o mês de julho nos promete, eu vou dar só um spoilerzinho do que é o jogo do mês, mas depois eu vou postar o vídeo com o jogo do mês. O mês de julho, ele vem pra gente se autorizar em matéria de abundância, de prosperidade, de fertilidade, né? Se autorizar na vida a usufruir, a desfrutar das coisas boas, a celebrar, né, toda a riqueza, de maneira, assim, inédita dentro da totalidade da experiência do ano. É um mês presidido pela deusa Lakshmi, né? Eu consulto para os jogos mensais o oráculo da deusa, e a deusa Lakshmi, ela vem trazendo a mensagem de abundância dentro desse jogo. Ela é uma das deusas mais abundantes de todas as culturas da face da Terra. Ela é uma deusa de fertilidade hindu que ela é tão fértil, ela é tão próspera, ela é tão abundante que ela consegue romper com o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Ou seja, ela é, dentro da ideia de feminino, divino, uma manifestação do conceito de vida eterna, tá? A Lakshmi é isso. Ela é muito abundante, ela é muito próspera, ela é a vida sem limitações, sem a fertilidade num estado muito puro, muito bruto. E é ela que, além de outras deusas que são deusas de fertilidade, que falam também na experiência do mês, né? Enfim, a ideia central do mês, e principalmente por uma carta muito densa que saiu no miolo do mês, né, cercado de cartas de prosperidade. A gente tem as Eríneas, que são entidades gregas punitivas, muito severas, e que representam karmas familiares muito densos, que representam uma memória indócil, uma memória machucada, ferida, rancorosa, aquele rancor, aquele azedume diante da vida que nos tranca para essa totalidade, para essa fertilidade de que fala Lakshmi, de que falam tantas deusas, tá? Então é o seguinte, chegou a hora de meter a mão nessa ferida aí, não dá para continuar desse jeito, tem que curar e se autorizar para que a abundância nos atravesse. Não dá para ficar amargo para sempre, não dá para ficar azedo para sempre, não dá para ficar traumatizado, marcado, infeliz para sempre. A gente tem que dar determinados passos na direção de nos autorizar toda abundância, toda felicidade. E eu sei que é foda estar falando isso numa semana em que reforma da Previdência, né? Numa semana, hoje, essa barragem que se rompeu na Bahia. E a gente sabe que há outras tragédias que estão anunciadas, né? Nesse sentido de barragens, em toda a atuação da Vale criminosa no Brasil. Então, eu achei importante trazer hoje, mesmo com todo o meu trabalho assim bagunçado, eu estou colocando em ordem, desembolando
Aos poucos eu achei muito importante gravar esse vídeo e falar com vocês sobre o jogo dessa semana, porque o jogo dessa semana, ele limpa o gosto do jogo da semana passada. Ele é um alívio, porque uma ficha cai pra gente, mesmo que através das experiências dolorosas, né? Mesmo que através de situações políticas terríveis, mesmo que através de toda tudo que veio à tona, que se escancarou de ruim na semana passada e que precisa ser curado, que não pode mais ficar desse jeito, né? Precisamos, o diabo é uma linha muito tênue entre ele é uma linha muito tênue entre o bom e o terrível no conhecimento do poder material. Ele é o esplendor do poder material, ele é a nossa capacidade de nos apropriar, né, da matéria, do nosso corpo, da energia sexual, da potência, né, de estar vivo. É o desejo, ele é a vontade de nós vivermos as seduções do mundo, as tentações do mundo, mas ele também é a hora em que a merda estoura, em que a gente se deslumbra com esse poder material. Então, ele é essa linha muito tênue, né? De você ser tentado e você ser vencido por essa tentação. Ele te faz sentir o gostinho, mas também você precisa dizer quem é que manda em quem. Você precisa dizer que a sua vida é sua. E o diabo, na semana passada, ele vem da forma mais carregada, no sentido da ambição mesmo, a corrupção, esse desfecho, a reforma da Previdência e tal. Vocês têm que pensar, as negociações finais foram feitas há alguns dias, né? A gente estava sob o signo do diabo. Então, esses projetos de poder problemáticos, duvidosos, castradores, de geração de infelicidade em massa, tudo isso também está dentro, né, de uma consequência da má vivência do arcano do diabo. E aí o jogo dessa semana, ele traz cartas tão lindas e tão abençoadas, como a flor que se desdobra de toda a experiência ruim da semana passada, que eu precisava compartilhar com vocês agora. Não esperar mais, não... Peço desculpas pela demora, mas eu tinha que falar sobre isso agora, tá? Também porque agora algumas fichas caíram pra mim. Então, às vezes, eu não dou conta, sou humana. Às vezes, eu só vou entender mesmo os padrões de acontecimento conforme a semana evolui. E agora eu tô entendendo, principalmente depois de ontem, reforma da Previdência, de que maneira o Rei de Copas, que é o maior mestre do naipe que fala sobre os sentimentos, que fala sobre amor, a figura mais rica, mais poderosa dentro desse naipe, ou seja, a figura que alcançou o topo dentro da trajetória evolutiva do naipe de Copas, né? Vem trazer pra gente uma mensagem de amor universal. Eu já falei sobre ele em jogos anteriores, eu falei sobre como ele é uma figura tão rica, tão próspera, tão amorosa, tão incrível, que trabalhos que foram feitos sobre ele, como uma ópera, né, um musical que a gente tem, que foi transformado em filme, e esse filme foi o único filme falado em português a ganhar o Oscar, gerou um outro filme. Então, é uma figura mitológica que gera abundância, porque fala de amor em um nível muito absoluto, aquele amor quase piegas, aquele amor universal, aquele amor que está à disposição, deve ficar sempre marcado, sempre à disposição da humanidade para que ela retorne a ele, tá? Para que ela não se perca demais no próprio ódio, para que ela não se perca demais nas tentações do mundo, para que ela se lembre de nutrir a grande fertilidade. Esse amor universal é trazido pela figura de Orfeu.
Ele é o sim da semana, tá? Orfeu, o rei de copas, a figura mais rica de copas, a figura mais abundante, a figura que entendeu tudo sobre o naipe de copas. Ele é um homem que doa amor. Ele precisou passar por uma tragédia, perdendo a sua amada, para que ele passasse o resto da vida ajudando as pessoas a se libertarem afetivamente, ajudando as pessoas a serem melhores, ajudando as pessoas a se curarem de suas mágoas, de suas dores. Ele se tornou um grande conselheiro, um grande curador, porque ele foi profundamente ferido. A história de Orfeu é que, em primeiro lugar, ele era um grande tocador de lira. Ele era um grande poeta e respeitado em toda a Grécia. Ele foi um dos heróis que fizeram parte do navio Argo, né, da jornada de Jasão e os Argonautas, que é a jornada que representa o naipe de Paus dentro do tarô mitológico. E quando as sereias estavam ameaçando seduzir os tripulantes desse navio Argo, e aí elas iam, seduzi-los e eles iam morrer afogados, Orfeu tocou sua lira e adormeceu esses heróis. E aí eles não foram seduzidos. Orfeu era capaz de emocionar qualquer ser humano. Ele conseguiu emocionar Hades. Ele se apaixonou por Eurídice. Eurídice, sua grande amada, ela foi perseguida por um outro homem. E ela tropeçou, foi picada por uma cobra e morreu. Então ele perdeu seu grande amor. E esse amor era o maior amor do mundo. Porque o homem mais amoroso de toda a face da terra estava completamente tomado de amor por uma mulher. Então Orfeu perdeu o maior amor do mundo, que também era o maior amor do mundo, porque ele fazia parte desse amor, porque ele era o mestre das emoções, porque ele estava ali por inteiro e ele permitia que Eurídice também estivesse. O maior amor do mundo foi interrompido pela morte de uma das partes. Então Orfeu desceu ao inferno, ele foi ao mundo dos mortos atrás de Eurídice. Ele não se conformou com a morte dela. E aí, chegando lá, ele conseguiu emocionar Hades e Perséfone. E Hades chorou lágrimas de chumbo, ouvindo a história dele, ouvindo o lamento dele. E disse, ok, você mereceu o direito de rever, reencontrar, resgatar sua amada. Mas você vai fazer do jeito que eu mandar. Você vai sair daqui do meu território e você não vai olhar para trás e você vai encantá-la com a sua harpa, ela vai seguindo você. Mas você não vai olhar para trás. Você tem que confiar de que Eurídice está indo na sua direção até que você esteja vendo a claridade, a luz do sol, tenha saído totalmente do meu território. Aí sim ela vai estar com você e você vai poder olhar para trás. Orfeu não se aguenta. Ele se trai. Ele tem muito medo de perder o amor da sua vida de novo. Então ele olha para trás. E aí ele perde Eurídice. E ele tem que conviver pro resto da vida com o fato de que ele é culpado por ter perdido Eurídice. Antes ele não era. Ali ele passou a ser. Então, essa figura muito machucada, mas capaz de tornar qualquer amor muito grande, muito incrível, muito inesquecível, sai no sim da semana. Ele passou o resto da vida dele falando sobre amor para as pessoas, falando sobre afetividade. O amor que ele sentia por Eurídice transbordou para a humanidade, e é esse amor que sai no sim desta semana. Precisamos reencontrar esse amor.
Passei por situações essa semana em que eu fui dura, né? Eu falei palavras duras para pessoas e por isso caiu minha ficha a respeito do jogo da semana. Tava na contramão dele. Então, nós estamos precisando mais do que nunca nutrir esse amor. O Rei de Copas sai pela segunda vez dentro dos jogos que eu tenho feito para o laboratório, fazendo um pedido. Seja parte desse amor. Esteja desse lado da história, do lado amoroso, do lado correto da história. Esteja do lado bonito, do lado iluminado da história. Inunde o mundo com a sua beleza, com a beleza da sua harpa, com a sua arte, com a sua singularidade. Seja luz para outras vidas. É esse o convite que a gente está recebendo essa semana, tá? O amor universal nos convida, faz com que provoca a gente pra gente caminhar na direção dele. A gente tem que estar desse lado esta semana. E isso representa uma libertação gigante do peso do jogo da semana passada. Agora nós começamos a nos abrir à grande prosperidade, à fertilidade, à abundância, né? De que fala o jogo do mês. Quando a gente fala de deusas de fertilidade, e geralmente elas regem, elas regem diversos. A fertilidade ela tem vários aspectos, né? A alimentação é um aspecto da fertilidade, né? A prosperidade da terra. O amor, propriamente dito, o amor entre as pessoas, seja um amor no sentido mais universal, mais fraterno, ou o amor dos amantes, isso tudo também faz circular, faz movimentar a prosperidade, a fertilidade, a prosperidade em si, né? A circulação de riquezas, o bom uso dos recursos, nós vibrarmos essa energia, esse sentido de que a terra, né, tudo provê, tudo isso faz parte da ideia de fertilidade. E aí a fertilidade que está sendo proposta para a gente aqui nessa semana é aquela de que transborda um pouco das nossas individualidades, né, que faz a gente não olhar só para o nosso umbigo. Sejamos abundantes, né, sejamos maiores, sejamos solidários, sejamos amorosos, sejamos capazes de enxergar o melhor das pessoas e ajudá-las a serem mais felizes. O mundo está muito difícil, é um lugar muito difícil para todo mundo. Então, para quem não está nessa sintonia, e eu não estava, né, caiu minha ficha de que eu tenho que endossar essa semana, mais do que todo mundo que está vendo esse vídeo, porque eu sou a portadora dessa mensagem, né, sou o veículo para essa mensagem. Tá na hora da gente endossar esse amor universal. Esse amor piegas, esse amor que tá fora de moda, é ele. A gente tem que dizer que a gente tá desse lado, a gente não tá do lado do ódio. A gente não tá do lado do desajuste, do desequilíbrio, da confusão, do conflito. A gente tá do lado da cura, da libertação, da verdade, da solidariedade, da luz, do amor. Esse é o amor, tá? No não dessa semana sai a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é a Rainha Penélope. Penélope, isso é um tarô mitológico, né? Penélope foi uma rainha grega que ela foi casada com Ulisses, o Odisseu. Ulisses, ele foi à guerra, né, de Troia, e ele foi dado como morto. Ele ficou anos, perdeu a memória, enfim, ficou muito tempo fora de casa, enfrentou diversos desafios, e Perséfone passou todo esse tempo acreditando que ele voltaria. Ela o amava, mas sobretudo ela o conhecia. Ela era casada com um dos maiores guerreiros de toda a Grécia. Não era fácil vencer um Ulisses. E é por isso que Ulisses, nesse oráculo, ele está ocupando a posição do rei de espadas, o maior guerreiro de todos. Penélope, vocês estão vendo que eu não estou nem fumando, né?
Penélope e Ulisses eram absolutamente fiéis um ao outro. Esse amor, rei de copas, né, esse amor Orfeu e Eurídice, entre eles vingou. Entre eles foi um amor que sobreviveu, né? Que o tempo, que os acontecimentos não conseguiram apagar, não conseguiram. Eles se afastaram durante anos, porque Ulisses, né, se tornou foi dado como morto, né, na guerra. Mas Penélope passou todo esse tempo inventando soluções criativas para a espera do homem que ela amava. E a partir de certo ponto, ela começou a ser pressionada, né, de assumir que ela estava viúva. E ela encontrou duas soluções muito criativas. Ela era uma mulher muito criativa. Por isso ela é a rainha de paus, que é o naipe da imaginação, o naipe da criação, o naipe onde nós pensamos, nós imaginamos, né? Nossa mente é uma grande ferramenta que vai manifestar coisas no mundo. Tudo que existe no mundo e foi criado pelo ser humano primeiro passou pela mente. Então, essa riqueza, né, essa qualidade da vida, significada no naipe de paus, que é o naipe de fogo, essa chama da criatividade, ela encontra em uma das suas figuras mais evoluídas, o penúltimo estágio evolutivo dessa experiência de paus, está na rainha, que é Penélope. Penélope começou, ela disse, ok, eu vou me casar, mas primeiro eu vou costurar uma mortalha para o rei, e quando eu terminar essa mortalha, eu vou me casar, eu vou escolher um pretendente. E aí ela costurava, mas todas as noites ela ia lá e descosturava, para não ter que se casar com ninguém, porque ela era absolutamente leal a Ulisses, e ela sabia que ele ia voltar. E aí ela continuou sendo pressionada e pretendentes de todas as partes da Grécia começaram a cercar o reino dela. E a dizer, né, montar a barraquinha mesmo, maluco. Tipo essa galera que vai pra show, sabe, e fica dias na fila lá acampada. A galera começou a acampar pra tentar se casar com a rainha. E aí Penélope ficou desesperada quando viu tantos homens, né, cercando, é um assédio coletivo. Então ela tem uma ideia, ela diz, ok, então eu vou elaborar uma competição. Vocês vão competir, vocês vão se matar, vocês vão se fuder por minha causa. Quem conseguir encordoar o arco de Ulisses vai se casar comigo. Horrível. E aí eles vão derrubar a câmera, peraí. Quem conseguir encordoar o arco de Ulisses vai ganhar minha mão em casamento. E ela sabe que ninguém consegue, só Ulisses consegue, né? Ele é o maior arqueiro vivo, se é que ele tá vivo. E aí os caras começam, né, a se matar para tentar encordoar o arco de Ulisses. Só que quem consegue é um cara todo sujo, todo fedorento, com uma barba gigante. Parece um esquerdomacho da São Salvador. Esse cara consegue, e aí todo mundo olha pra ela e fala, maluco, tu vai ter que se casar com esse cara. E aí eles custam um pouco a perceber, mas ela logo se dá conta de que aquele é Ulisses. Ulisses voltou da guerra. Então ele toma o seu belíssimo banho, se perfuma, coloca o seu Axe Marine e ele retoma o posto dele de rei. A rainha de paus sai no não da semana. O que isso significa, Maria Gabriela? Bom, a rainha de paus, ela pode
manifestar toda essa criatividade dela, né? E ela manifestou durante todos esses anos em que Ulisses foi dado como morto. Ela manifesta toda a criatividade dela, o reino dela, né? É toda essa costura dela, é toda essa capacidade de criar, de inventar narrativas, histórias, senhora de seu próprio reino a partir da imaginação. Para que ela possa manifestar toda essa imaginação, ela precisou passar anos solitária. Essa rainha de paus, ela é o seu lado como mulher, né? O seu lado mais criativo, o seu lado mais imaginativo, o seu lado que tem mais prazer de criar. E para isso é preciso alguma solitude. É preciso que você se depare com o oceano. É preciso que você se depare com o oceano, neném. Você conhece o oceano? É preciso que você tenha prazer de estar na sua companhia. É preciso um pouco de individualidade fortalecida. Isso sai no não da semana. Não é a primeira vez que uma figura da corte, né, uma figura de rei ou de rainha, é negada, né, pelo rei de copas saindo no sim. Então, o que isso nos traz? Bom, o rei de copas, ele é uma proposta de amor tão universal, né, tão coletivizante, que ele ofusca mesmo a nossa individualidade. Ele ofusca esse brilho, essa realização individual. Então, a rainha de paus no não está nos dizendo que essa dimensão criativa, essa dimensão prazerosa da criatividade que você exerce quando você está vivendo muito bem, né, em sua própria companhia, quando você está perfeitamente desfrutando dessa experiência de solitude, isso está ofuscado essa semana, isso está um pouco prejudicado. E isso significa, ai meu Deus do céu, isso significa que a gente tem que prestar atenção. Não é bacana uma rainha de paus sair no não. É o que é, né? O jogo é o que é. Mas não é legal. Mas é inevitável, porque no sim sai um rei de copas. Sai o amor universal. Então, cuidado, galera, para também não ter não perder um pouco o controle daquilo que você precisa criar, da criação da sua própria realidade essa semana, né? Pelo fato de que você precisa estar ouvindo esse chamado desse amor universal. Você está ouvindo esse chamado da dimensão mais coletiva. Então, cuidado um pouco que a sua individualidade, no sentido mais prazeroso, né, e mais necessário, porque você precisa criar sua vida, você precisa criar seu cotidiano, você precisa criar suas coisas. Se você se imagina como uma pessoa, não sei como é que você, né, cada um trabalha em alguma coisa, mas como alguém que é autônomo, né, alguém que precisa da sua imaginação, contar com a sua própria criatividade como ferramenta de trabalho, isso vai ficar um pouco impactado, um pouco abalado, né, um pouco em segundo plano, por conta dessa proposta de amor universal. E aí, no porquê da semana, a gente tem... Eu mostrei a Penélope para vocês. Aqui, Penélope. E aí, no porquê da semana, a gente tem o 2 de copas. O 2 de copas é o seguinte. É o momento em que Eros e Psique se encontram pela primeira vez. Ele é um primeiro encontro. O mito de Eros e Psique também, eu já falei bastante sobre ele para vocês, dentro dos jogos do laboratório. Que tal você descer o oceano? Mamãe precisa trabalhar, bebê. É isso, a experiência do amor, né? Ofuscando a criatividade. A rainha de paus... Não, desculpa. O 2 de copas, ele é o momento em que Eros e Psique se encontram. E o mito de Eros e Psique é um mito que ele foi escolhido para encenar
o naipe de copas porque ele é um mito que fala sobre amor. Ele fala sobre o amor no sentido mais clássico, assim, né? Na verdade, ele descreve todos os degraus da jornada evolutiva, da nossa iniciação dentro do amor, dentro dos sentimentos, né? Dentro da realização afetiva, dentro do contato com o outro, do mergulho nesse outro, do espelhamento com o outro. Então, o naipe de copas, ele nasce assim, tá? A gente tem uma mulher absolutamente linda, que é a Psique. Ela é tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita, que ela consegue ser equiparada à própria Afrodite. E a Afrodite não gosta nada disso. Ela fica com muito ciúme. Os pretendentes de Psique, eles não querem se casar com ela, eles querem ficar rendendo homenagens a ela, né? Grego, né? Grego antigo, tudo fodido a cabeça. Então, os pais de Psique ficam desesperados. Nossa filha não se casa. Nossa filha, qual é o problema da nossa filha que ela não se casa, né? Que horror, uma mulher não se casar. E eles levam ela para o oráculo de Delfos. E aí o oráculo de Delfos diz: sua filha está prometida para um deus. Por isso que ela não vai se casar com nenhum mortal. Vocês vão ter que preparar sua filha, colocar ela igual uma oferenda em cima de um penhasco. E esse Deus vai levá-la, ela vai morrer, vai ser sacrificada, alguma parada vai acontecer. Mas vocês botem ela lá, façam o que eu tô mandando. Eu sou o oráculo de Delfos. E aí eles colocam ela lá. Ao mesmo tempo, já bateram para Afrodite, que tem uma asinha que está sendo reverenciada como se fosse a própria deusa. E ela fica puta. Ela pega o seu filho, que, como eu já disse aqui, ele é o vai ali para mim da família, que é Eros, o famoso Cupido, e fala: olha só, dá uma flechada no cu dessa filha da puta e no cu de um outro cara lá e faz eles se apaixonarem para ela se casar logo e parar com essa palhaçada de ser mais bonita do que eu. E aí Eros, todo atrapalhado, vai lá, né? Garotão. Só que ele se acidenta. Muito idiota. Ele se acidenta na própria flecha. E ele se apaixona loucamente por ela. E o momento em que eles se apaixonam, em que eles cruzam olhares, em que o amor nasce entre duas pessoas, aquele olhar é o porquê da semana. O Rei de Copas, ele precisa estar em evidência. A gente tem que falar de amor, porque a gente tem que estar fértil para os encontros. A gente tem que voltar a valorizar os encontros. A gente tem que pensar que o que existe de mais importante na vida é o momento em que as vidas se tocam. O momento em que duas existências, duas almas, ou três almas, ou quatro almas, enfim, é a nossa relação com o outro, sabe? Isso é mais importante do que tudo. Então o jogo dessa semana tá falando sobre isso pra gente. Eu tirei 2 cartas em caráter complementar, que são o As de Paus, ou seja, o naipe da imaginação, no momento em que ele nasce, né? No momento em que Zeus, que é a figura que preside esse naipe, né? A criatividade em estado bruto, libera toda a energia inicial para que a jornada evolutiva daquele naipe aconteça. Ele funda o naipe. Ele garante, ó, tá disponível, liberei essa energia aqui para vocês trabalharem, se fodam e passem um tempo trabalhando isso. Então, a criatividade propriamente dita fala no As de Paus e ela sai ao lado do 5 de espadas, em caráter complementar ao jogo da semana, tá? São 2 cartas que eu boto acima do jogo. Eu sou prolixa, né? Inclusive, como cartomante, eu formo frases simbólicas grandes, eu formo textos com as cartas, então eu tiro muitas cartas às vezes. No laboratório eu vinha tentando tirar sempre 3 cartas, mas tem semana que eu não me aguento, tiro 2. E o interessante é que dessa vez eu não tirei para complementar depois de abrir as 3 cartas iniciais. Eu tirei essas 2 além sem ver, porque me deu muita vontade de tirar. E aí elas são um remédio. Elas são um complemento para essa rainha de paus que está esmaecida no não. Porque é o seguinte,
O Ás de Paus, ele é a própria criatividade, né? Olha, energia criativa tá aí rolando, tá? Ela não pode ser desperdiçada. E o 5 de espadas é o momento em que Apolo pega o herói Orestes pela goela e diz: vem cá, seu puto, vem aqui cumprir o seu destino, não foge não. Então ele estabelece limites. A palavra dessa carta aqui seria limites. Tá? Você tem um comando, você tem um destino a cumprir, você tem um chamado, você tem um propósito, seu sol está te chamando para a realidade. Então não fuja, não tem para onde correr, você tem que aceitar suas limitações. Aceite seus limites. Aceite seus limites dados pelo seu sol, pelo seu propósito existencial e não deixe a energia criativa ser desperdiçada, escapar pelos seus dedos, tá? Apesar do convite para vivermos a grandeza dos encontros e mergulharmos na ideia de amor universal. É possível que essa semana vocês conheçam pessoas, é possível que essa semana vocês vivam encontros importantes, é possível que essa semana vocês vivam um amor no sentido mais clássico mesmo, na relação com o outro, né? Se deparem com esse sentimento atravesse vocês. É preciso que vocês comecem história com alguém. Enfim, o amor está disponível, o amor está no ar essa semana. E isso vai desnortear um pouco a gente em matéria de criatividade, em matéria de obrigações diárias, tarefas diárias. No sentido mesmo, a gente tem que lembrar porque que a gente veio a essa terra para cumprir, né? O que a gente veio realizar num nível mais individual mesmo. Por isso o alerta dessas duas cartas complementares, ó, escuta seus limites do seu sol, o que você tem para superar, o que você tem para realizar, não se esqueça disso, tá? E bola para frente, crie, né? Crie sua realidade, não se perca totalmente dessa energia de criação da sua própria realidade. Isso vem como um remédio, como um complemento, um alerta para a gente não deixar a rainha de paus ser completamente apagada, engolida pelo rei de copas, não. Mas eu sinto um grande amor pelo momento em que Eros e Psique se encontram, por esse 2 de copas aqui. Ele está falando forte na semana, ele está dizendo, prestem atenção nos encontros. Prestem atenção nos encontros e nos reencontros. Prestem atenção no contato entre duas almas, né? Em tudo que você tem para aprender com esse outro, cultive a arte do encontro. Isso é muito importante essa semana, tá? Para que o amor universal possa penetrar nas pessoas, né? Quem são os agentes desse amor? Então é isso que o jogo da semana vem falar pra gente. E tudo isso vai construindo uma ideia, uma narrativa dentro do jogo do mês. E depois eu vou liberar para vocês o vídeo do jogo do mês, tá? Pra gente continuar pensando isso aí. Grande beijo, galera.